Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista neste segundou. Obrigada pela companhia e também pela audiência. Lesão por esforço repetitivo, a famosa LER, uma doença aí geralmente ligada a atividades ocupacionais, mas que pode ter diversas causas, viu? Mas ninguém merece conviver com dor, né, gente? Por isso existem algumas técnicas que podem auxiliar no tratamento desse problema. E sobre o assunto, converso hoje com a super fisioterapeuta osteopata, a Simone. Boa tarde, Simone. Tudo bem contigo, minha linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina, seja bem-vinda ao Vitrine, viu? Pra gente falar de um tema tão importante que as pessoas, às vezes, muitas vezes, fazem tantas piadas, né, com a questão da LER, gente. Mas vamos entender mais sobre esse assunto. Primeiro, quais são as principais causas dessa LER? Bom, a LER, ou também conhecida como DORT, ela é uma doença por esforço repetitivo, doença das articulações e dos músculos, por esforço repetitivo. Então, a causa normalmente tem que ser esforço repetitivo, ou seja, movimento excessivo, aquela pessoa que passa o dia inteiro fazendo o mesmo movimento e que talvez não tenha um preparo adequado para essa situação. E existe mais de um tipo da doença ou a LER é uma só, para todo mundo igual? O diagnóstico de LER, ele é um só que dentro desse diagnóstico existem muitas condições, muitas situações, ou seja, é como se fossem vários tecidos envolvidos. Pode ser, por exemplo, uma tendinite, que a gente ouve falar, conhece, né? Pode ser uma síndrome do manguito rotador, que aí já é uma condição mais muscular, que impede alguns movimentos, por exemplo, do ombro. Pode ser um desgaste de cartilagem. Então, existem várias consequências da LER. Ela é uma doença, como eu disse antes, por esforço repetitivo, porém, pode acometer várias articulações diferentes, vários tecidos diferentes. Então, são situações bem distintas uma da outra. Mas assim, por exemplo, a pessoa em casa está assistindo agora e falou assim, a doutora falou questão do ombro, eu tenho dor no ombro, pronto, já estou com LER, como que eu identifico? Quais são os sintomas para eu identificar? A LER, ela tem sintomas de dor que pode ser leve e pode ser dor incapacitante. Só que para ser feito esse diagnóstico, para entender se realmente é LER ou se é alguma outra situação que leva a consequências muito parecidas, tem que ser feito um diagnóstico, uma avaliação de todo o contexto. O corpo humano, ele é uma máquina extremamente complexa, né? Então, por exemplo, LER pode gerar uma tendinite no ombro, né? A gente está falando do ombro, pode gerar uma tendinite no ombro, mas outras coisas também podem gerar tendinites no ombro. Então, para que a gente diga que esse paciente, que essa pessoa tem LER, precisa ser feita uma análise de um contexto do que ele faz no dia a dia, de onde ele trabalha, de como que é esse trabalho e de como estão as condições daquele corpo, daquela articulação, daquele músculo, daquele osso. E evolui muito rápido, por exemplo, às vezes a pessoa, né, eu trabalho há 30 anos na empresa, né, sempre fazendo o mesmo movimento, então foi diagnosticado com LER, mas outras pessoas não, mas eu trabalho há 5 anos, também fui diagnosticado, ou vai de organismo para organismo, vai variar? Patrícia, varia de organismo para organismo. Uma pessoa pode estar 30 dias trabalhando num determinado ofício e ter LER, e a outra pode desenvolver isso depois de 30 anos. Porque são muitas condições envolvidas. Né? Ou que tem uma alimentação ou que sofre de um estresse maior, porque tudo isso está conectado. Às vezes a gente separa o nosso corpo em partes, né? A parte física, a parte emocional, a parte isso, aquilo, mas no fim das contas, tudo é uma só, nós somos uma unidade e que tudo trabalha junto. Então, se nós estamos, por exemplo, felizes e nós gostamos muito do trabalho, dificilmente a gente vai ter LER. Mas se nós estamos tristes, não gostamos do que fazemos, a probabilidade aumenta. Mas isso, né, do âmbito emocional. No entanto, a condição física mesmo, de qualidade da musculatura, de qualidade articular de um indivíduo para o outro, é determinante para que essa pessoa tenha mais rápido ou de forma mais demorada a LER. E qual profissional, Simone, que faz esse diagnóstico, que fecha esse diagnóstico de LER? Quem procurar? Por exemplo, a pessoa está com dor, né? Ela está sentindo que a qualidade legal por conta dessas dores, qual profissional ela deve procurar? Nós temos 2 diagnósticos nessa situação. O primeiro, que é o diagnóstico clínico, quem o médico ortopedista ou o médico do trabalho, né? As grandes empresas normalmente têm isso lá dentro da empresa mesmo, e o profissional fisioterapeuta que vai fazer o diagnóstico funcional, ou seja, ele vai determinar quais são os prejuízos, o que aquela LER, onde ela
prejudicou de fato aquela pessoa. Se está limitando, se não está limitando, se é uma dor que se considera não necessário o afastamento do indivíduo ou se tem que afastar esse indivíduo. Então, são 2 diagnósticos, o clínico médico e o cinésio funcional ou funcional feito pelo fisioterapeuta. Aí nós temos alguns exercícios que podem ajudar, né, auxiliar nesse tratamento, é isso? Exatamente. O tratamento ele é normalmente baseado em 2 coisas, medicamento e fisioterapia. Né? Alguns casos precisam de medicamento, outros não. Mas a fisioterapia, que traz vários exercícios para melhorar a condição desses tecidos, ela é indicada sempre. E se não tratar, quais são os riscos? O que pode acontecer? Evolui para algo mais grave ainda? Exatamente, Patrícia. Nós podemos ter prejuízos. A vai aumentando, isso pode ir limitando o movimento, trazendo consequências como congelamento de uma articulação, ou seja, diminui a mobilidade, depois aquele indivíduo não consegue mais ter a mobilidade adequada. E a gente pode ter também lesões, né, nas fibras, nos tecidos, rupturas de tendões, de ligamentos, e aí isso acaba evoluindo, por exemplo, para um procedimento cirúrgico. Olha só, mas então nem tudo vai ser procedimento cirúrgico, vai depender da evolução. E cura? Tem cura, Lé? Tem cura. A cura existe para qualquer condição, né? Desde que essa estrutura ainda esteja íntegra. Por isso que é muito importante buscar o diagnóstico e realizar o tratamento da forma adequada, porque algumas situações elas vão evoluindo para uma lesão que pode não ter cura, né? Então, nós temos sim possibilidade de cura, mas também depende muito de cada estágio. Muitíssimo obrigada, viu, Simone, pela sua participação aqui no nosso Vitrine Revista. Passa seu Instagram, o pessoal te seguir também. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com você. O Instagram é doutora Simone Prismac. O Prismac é um pouco difícil, né? Mas é PRYJMAK. Prismac. Prismac, isso mesmo. Muitíssimo obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima.